Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez, finalmente, a gente vai falar sobre o demônio mais poderoso de Black Clover, agora com os novos conceitos de poder apresentados no mangá. Foram revelados mais sobre os demônios, então a gente agora sabe um pouco mais também sobre os seus poderes e objetivos. E eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, seu gostei aí embaixo. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, no mangá, pelo menos nessa saga atual, estão abordando muitos demônios do anime Black Clover. Afinal, eles estão com a Tríade, e a Tríade tem o objetivo de liberar mais ainda no mundo humano. Acontece que eles não querem liberar qualquer um. Apenas os mais poderosos entre os mais poderosos irão ser livres pela árvore de Qliphort. E a gente vai falar um pouco sobre eles aqui nesse vídeo de hoje. Como a gente sabe, já foi dito pelo Dante e também pela Vanica que quando os demônios conseguissem escapar, o mundo inteiro entraria em um grande caos, pois eles tinham grandes poderes. Inclusive a gente viu a Loropética falando sobre isso, que boa parte do mundo seria completamente destruído graças à chegada dos demônios. Mas naquele momento a gente não sabia exatamente como eles escapariam, o que nos foi explicado recentemente pelo Knight. Ele nos mostrou como funcionaria a abertura da árvore de Qliphort e depois falou sobre os 10 demônios que seriam liberados. Então a gente já vai citar esses 10, vamos falar sobre esses 10. Na verdade, vamos falar apenas sobre 7 deles agora. Como a gente sabe, conforme os dias necessários para a abertura completa do portal de Qliphort forem se passando, alguns demônios vão conseguir escapar, eles vão conseguir sair pelos portões. E então os que saem primeiro, eles acabam sendo os mais fracos. Os que estão no topo do portal, logo na abertura, eles são os mais fracos. E os que estão no final da abertura são os mais poderosos, inclusive o último é o demônio do Dante. Acontece que agora, desde o início, os dois primeiros que saem, que já estarão na porta desta abertura, eles já são tão poderosos quanto a Tríade é atualmente, quanto o Dante, como o Zenon e quanto a Vanica. Então muita gente me perguntou por que eu dizia que o Dante, o Zenon e a Vanica eram mais poderosos do que eles, se eles já têm os mesmos poderes desde o início. E na verdade, eu estava falando sobre os demônios de Dante, do Zenon e da Vanica, e existe uma grande explicação para isso sim. Como eu acabei de dizer, conforme os portões vão se abrindo, os demônios vão escapando, e os últimos a escapar serão os mais poderosos. Então por que eu acredito que esses três são mais fortes do que todos os outros? O Dante, a gente já viu a apresentação do seu demônio, já vimos o Knight dizendo que ele seria o último a escapar, e quando ele escapasse seria com certeza o fim do mundo. Mas por que o do Zenon e da Vanica seriam tão fortes assim? Por que eles seriam tão poderosos também? Afinal, seus receptáculos têm um poder extremamente semelhante com aqueles que vão escapar primeiro. E é justamente por isso que eles são mais poderosos. Porque como a gente sabe, desde o início já nos foi mostrado isso, os demônios estão presos ainda no outro mundo. Eles ainda estão ali e estão mandando apenas parte do seu poder pra fora através dos seus receptáculos, através do Dante, do Zenon e da Vanica. Ou seja, eles não estão com grande parte do seu poder demoníaco disponível. E o próprio Dante disse que eles usavam seus poderes até aquele limite. Eles não conseguiam passar disso a não ser que os demônios conseguissem escapar. Então justamente por isso eles são mais poderosos, porque mesmo não tendo todo o seu poder manifestado, e não sendo eles mesmos que estão usando o poder demoníaco, mas na verdade os seus receptáculos, eles já são mais fortes do que os mais fracos na elite dos demônios. Afinal, esses 10 já são os demônios mais poderosos que estão no outro mundo. Apenas eles vão conseguir escapar por Qliphort. E mesmo os demônios do Dante, do Zenon e da Vanica mandando no máximo 80% do seu poder, eles já são fortes o suficiente para conseguirem enfrentar e até mesmo vencer aqueles que estão no topo da árvore. Ou seja, eles mesmo não tendo seu poder integral, eles já conseguem o vencer. Mas mesmo assim, por que eu acredito que eles estão no final da lista? Por que eles são os últimos a escapar? Além dos demônios do Dante, a gente não teve nenhuma outra confirmação. E justamente é por essa mesma explicação. Afinal, estes demônios ainda têm 1/5 do seu poder bloqueado. O Dante, o Zenon e a Vanica ainda têm 1/5 do poder total que eles não são capazes de usar. E este 1/5 de poder é os que o torna mais poderosos do que os outros demônios. Mesmo assim, a gente já conheceu outros demônios da elite demoníaca que a gente não sabe exatamente em qual posição estava da árvore de Qliphort, mas eu acredito que seja alguém que estava no topo. Afinal, foi dito algo muito parecido com isso pelo próprio demônio do Dante. Eu tô falando do Zegurd, o demônio da magia da Kotodama que escapou há 500 anos atrás. Como a gente sabe, há muito tempo atrás ele escapou, enganou o Lich, o primeiro rei mago, e assim criou o primeiro Grimório corrompido que hoje é utilizado pelo Asta. Mas como ele conseguiu escapar? Bem, o demônio do Dante disse que ele só foi capaz de fazer isso sem conseguir um corpo físico e sem ter a sua magia integral. Ele apenas conseguiu escapar abrindo mão completamente de boa parte do seu poder para tentar recuperar este poder do outro lado, no mundo dos magos. Mas para ele conseguir fazer algo assim, possivelmente ele já estava no topo, ele não passou pelos outros portões. Afinal, quanto mais poderoso o demônio, mais difícil é para ele conseguir escapar, pois os seus bloqueios são maiores, até porque novamente
a gente volta pro Knight. Se o demônio do Dante escapasse, esse seria o fim do mundo. Então Zegord possivelmente era um dos demônios mais fracos daquele mundo e na verdade da elite dos demônios daquele mundo, e por esse motivo ele conseguiu sair. Ele era alguém que era mais fraco do que a Tríade, do que o poder dos receptáculos, e então ele deveria ser aquele que estava logo no início do portão e conseguiu utilizar de alguma forma uma brecha para escapar. Assim ele conseguiu sair quase sem nenhum poder e começou a executar o seu plano para conseguir um corpo físico, o que só aconteceu 500 anos depois, e como a gente sabe, ele acabou sendo derrotado por um outro demônio que a gente precisa citar agora, o demônio que tá ao lado do Astro, o demônio que empresta anti-magia pro garoto. Como a gente sabe, ele é extremamente poderoso e a gente tá vendo muito mais disso agora. O seu controle com a anti-magia é muito maior do que o do Asta, e isso já era algo esperado, e neste momento, a gente tá vendo que ele é muito mais poderoso até mesmo do que nos mostrou com a luta contra o Dante. Naquela luta a gente já achou que a anti-magia estava num nível completamente diferente, muito mais poderoso do que a gente podia imaginar, e agora aquele demônio mostrou pra gente que ele tinha um nível ainda maior, um nível inclusive que permitiria a ele passar até mesmo pela magia que a gente achou que seria o Nêmesis do Asta. A magia gravitacional, por não ser uma magia física, seria talvez aquela que mais desse problemas pra anti-magia, porque seria muito difícil a cortar. Mas agora a gente tava vendo com o demônio do Asta lutando fisicamente, que ele não tem a necessidade de ficar emanando a anti-magia como o Asta fazia. Ele simplesmente tinha sua forma demoníaca, mas ele conseguia controlar as espadas sem nem mesmo as tocar. A anti-magia era controlada a longa distância, e assim ele poderia lutar afastado dos seus adversários, ou seja, ele possivelmente seria capaz de passar dos limites da magia gravitacional do Dante, e não é só isso também. A gente estava vendo que a sua ligação com a anti-magia era de longa distância, ou seja, possivelmente, o demônio do Asta inclusive seria capaz de criar algo muito parecido com uma zona de anti-magia também, e todos esses poderes devem ser utilizados pelo garoto da anti-magia no futuro, mas agora estamos falando apenas sobre o seu demônio. E neste ponto ele já se torna um dos demônios mais poderosos, inclusive se a gente levar em consideração aqueles de Qliphort, pois a anti-magia é uma magia demoníaca, ou seja, ela também é capaz de enfrentar a magia dos demônios, então basicamente, ele é imune a qualquer magia, seja deste mundo dos magos ou seja do outro mundo, fazendo ele um dos demônios mais poderosos de todos os tempos. Mas eu acredito que todos os demônios que estão com a Tríade, eles são aqueles que têm poderes o suficientes para enfrentar a anti-magia, porque são magias completamente diferentes. Existe, por exemplo, a magia gravitacional, que eu já citei. A magia do demônio do Dante é uma magia de longa distância, ele não precisa tocar no seu adversário e ele consegue atacar simplesmente de estar olhando. Além disso, a anti-magia não é capaz de cortar a gravidade, ou seja, seria impossível cortar a magia gravitacional. A magia da Megícula a gente não sabe exatamente como é feita para funcionar, mas a gente sabe que talvez um simples toque já é o suficiente para criar uma maldição interna, ou seja, uma maldição que a anti-magia não é capaz de tirar. Então nem mesmo tendo a anti-magia seria capaz de escapar de uma maldição, ou seja, mais uma magia que o Asta não é capaz de lidar com a anti-magia. E também temos a magia do demônio do Zenon, que a gente não conhece exatamente, não sabe dos seus efeitos, mas pelo que parece, pelo que foi dito pelo Knight, é uma magia espacial, e eu acredito que ela seja uma magia completamente diferente de todas as outras, uma magia que não apenas liga dois espaços, mas que cria um novo espaço entre esses dois espaços, ou seja, essa magia espacial basicamente seria uma espécie de magia dimensional, que ele poderia criar uma nova dimensão enquanto passava para um outro lugar, ou seja, Zenon seria capaz de criar um lugar, o demônio do Zenon seria capaz de criar uma dimensão onde o demônio da anti-magia não é capaz de entrar e também não seria capaz de cortar este poder, ou seja, seria praticamente impossível de pegar ali dentro. Além disso, se ele conseguir levar o demônio da anti-magia para dentro daquele local, possivelmente ele poderia até mesmo o prender ali. Seria difícil para a anti-magia cortar uma dimensão demoníaca. Então, como eu estou dizendo, eu acredito que esses demônios já possuem poderes que são capazes de lidar diretamente com a anti-magia. Então, mesmo o demônio do Asta sendo extremamente poderoso e mesmo a anti-magia sendo a magia mais difícil de lidar de todo mundo de Black Clover, afinal é uma anti-magia, eles devem ter poder mágico suficiente para dar um grande trabalho nessa batalha que está por vir. Mas comenta aí embaixo, entre todos esses demônios, qual você acredita que seja o mais poderoso e qual você acredita que tenha a magia mais poderosa. Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês, beleza? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!